Meu nome é Priscila Perrude, sejam bem-vindos ao canal Arte em Perspectiva, que tem como foco falar sobre arte em geral. Se você gosta e tem interesse nesse tema, te convido a se inscrever no canal, a ativar o sininho para receber as notificações e quem quiser também pode contribuir para o nosso trabalho através do Pix que está abaixo na descrição. E vamos ao tema do vídeo de hoje. Bom, pessoal, no Art News de hoje, nós vamos falar sobre uma notícia triste sobre os mundos da arte neste mês de setembro, que foi o falecimento aos 91 anos de idade do artista colombiano Fernando Botero. Ele é considerado um dos maiores artistas latino-americanos da atualidade e a partida dele causou grande comoção, principalmente no seu país de origem, a Colômbia, já que lá ele é considerado um dos artistas mais importantes de todos os tempos, junto com o escritor Gabriel José Garcia Marques. E tendo sido um pintor, escultor e desenhista tão relevante para o século XX, com um estilo único, a gente não poderia deixar de falar um pouco sobre a sua trajetória artística, do seu estilo e de algumas de suas obras. Bom, Fernando Botero Ângulo, mais conhecido como Fernando Botero, nasceu em 19 de abril de 1932, na cidade de Medellín, na Colômbia. E desde muito jovem já demonstrava interesse pela arte. Segundo o próprio, quando ele disse à família que iria se dedicar à pintura, teve a resposta de que não teria apoio, mas seguiu em frente mesmo assim. Aos 15 anos de idade, ele começou a vender os desenhos com temas de touradas na entrada da Plaza de los Toros de la Macarena em sua cidade natal. E com 17 anos contribuiu com um artigo ilustrado sobre Pablo Picasso para um jornal local, o El Colombiano. De acordo com o mesmo jornal, em consequência desse artigo, Botero acabou sendo expulso da escola secundária onde estudava. E por quê? Porque os padres da escola o consideraram atrevido e acharam suas ilustrações para o artigo obscenas. Além disso, eles não gostavam do Pablo Picasso, porque viam nele um artista pornográfico. Vocês entenderam, né? Pois bem, depois disso, no início dos anos 1950, Botero se mudou para a capital Bogotá, onde realizou a sua primeira exposição individual na Galeria de Arte do fotógrafo e artista Léo Matisse. E aqui vale observar que Léo Matisse é considerado um dos fotógrafos mais influentes do século XX, e ao longo dos anos manteve o contato com Botero. E foi nessa época também que Botero ganhou o segundo prêmio no Salão Nacional de Bogotá. A partir daí, com o dinheiro dos prêmios e das exposições, ele viajou para outros países para pesquisar e se aprofundar no trabalho dos grandes mestres da pintura mundial. Na Europa, ele passou pela França e pela Espanha, onde em Madrid estudou na Academia de Belas Artes de São Fernando e também visitou diariamente as obras de Diego Velázquez e de Francisco de Goya, no Museu do Prado, um dos mais importantes do mundo. Na Itália, estudou História da Arte na Academia de São Marcos, em Florença, e de acordo com as suas biografias, foi profundamente influenciado pelas obras dos pintores do Renascimento italiano, alguns deles como Giotto di Bordone, Piero della Francesca, Paolo Cello e Andrea da Castegano. No seu retorno para o continente americano, se estabeleceu por um breve período no México, onde teve contato com os artistas do chamado muralismo mexicano, como Diego Rivera e José Orozco. E ainda no México, em 1956, produziu a obra Natureza Morta com Bandolim, sendo esta a primeira pintura que apresenta os elementos que seriam dali em diante característicos de suas obras, que o levou a desenvolver o seu estilo próprio, que ficou conhecido como boterismo. Em 1958, recebeu o primeiro prêmio no Salão Nacional de Bogotá, pela obra Homenagem a Mantegna, inspirada nos afrescos do Palácio Ducal de Mantua, do pintor italiano Andrea Mantegna, de 1474. Em 1960, Botero se mudou para os Estados Unidos, onde na década de 1970 sua carreira chegou ao auge, após conhecer Dietrich Malov, o diretor do Museu Alemão em Nova York. Lá, ele organizou diversas exposições em museus e galerias e suas obras passaram a ser muito valorizadas junto ao mercado de arte. Já em 1973, ele vai para Paris, onde passou a produzir também esculturas, mas sem deixar de lado a pintura. Sobre fazer esculturas, a sua biografia destaca que, abre aspas, trabalhar uma arte tridimensional era uma progressão natural para um artista singularmente dedicado a expressar o volume e a massa. Fecha aspas. Aqui temos uma questão importante para entender a obra de Botero. Ele sempre afirmou que não desenhava, pintava ou esculpia figuras entre aspas gordas. A intenção dele foi representar o volume em si,
como se tudo estivesse em 3 dimensões, com a alteração da escala e das proporções. Tanto que, mesmo representando naturezas mortas, por exemplo, ele também dilatava, inflava o volume desses elementos. Outra característica de suas obras foi a apropriação e a releitura, por meio de seu estilo, de temas e obras variados da história da arte, que vão desde a Idade Média ao Quattrocento italiano e a arte colonial e pré-colonial latino-americana, até as tendências da arte moderna do século XX. Aqui podemos citar o caso da obra Mona Lisa com 12 anos, que foi adquirida pela curadora Dorothy Miller, do Museu de Arte Moderna de Nova York, no ano de 1961. Lembrando, inclusive, que a Mona Lisa original de Leonardo da Vinci esteve nos Estados Unidos em 1962. Botero chegou a produzir ainda outra releitura da Mona Lisa em 1978, que acabou ficando mais conhecida pelo público em geral e que hoje está no Museu de Bogotá. Podemos destacar também que o encanto de Botero pelo seu país natal desde a juventude refletiu na representação das suas obras sobre os mais diversos temas e personagens da vida cotidiana colombiana. Ele retratou grupos familiares, chefes de estado, eclesiásticos, militares, prostitutas, animais, naturezas mortas, entre outros. Apesar da suavidade das formas presentes em suas obras, Botero também denunciou temas difíceis, como a violência na Colômbia e em outros países, onde retratou guerrilhas, atentados, torturas, chegando mesmo a pintar a morte do Pablo Escobar. Neste contexto de violência, um outro fato marcante foi o que de uma de suas obras, a escultura O Pássaro, foi alvo de um atentado à bomba no centro de Medellín em 1995, no qual morreram 23 pessoas e cerca de 200 ficaram feridas. Bom, mas além dessas obras, ainda podemos mencionar outros trabalhos importantes de Botero, que incluem, entre eles, Bispos Mortos, de 1965, Uma Família, de 1989 e O Gato, de 1990. Um outro ponto que vale destacar é que ele foi o artista latino-americano que mais vendeu obras em vida e que alcançaram grandes valores no mercado de arte. Em 2022, por exemplo, uma de suas obras bateu o seu próprio recorde, quando a escultura Homem a Cavalo alcançou a cifra de mais de 4 milhões de dólares em um leilão da Casa Christie's, em Nova York. Nas últimas décadas, Fernando Botero dividiu seu tempo entre Paris, Nova York, Toscana, na Itália, e como vimos, continuou criando diversas obras, e vale mencionar também que ele realizou várias doações para diversas instituições. Atualmente, grande parte de seu trabalho, que inclui mais de 3.000 pinturas e 300 esculturas, além de desenhos e ilustrações, continuam a ser expostas em coleções de museus, galerias, ruas e praças públicas em todo o mundo. E como mencionamos, infelizmente ele faleceu neste mês de setembro de 2023 e deixou sua marca e um grande legado para a história da arte colombiana e mundial. Bom, então este foi o Art News de hoje. Espero que vocês possam ter conhecido ou relembrado um pouco da trajetória desse grande artista. Evidentemente que existem muito mais debates, curiosidades e polêmicas que envolvem tanto o artista quanto o seu legado. Mas agora eu deixo com vocês aí nos comentários. Se você gostou do tema do vídeo e do nosso canal, peço gentilmente que deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho, pois com a sua interação o YouTube passa a enviar e recomendar esse vídeo para mais pessoas, ajudando na divulgação e também no incentivo de nosso trabalho. Não deixe de considerar também, se quiser e puder, é claro, uma contribuição para que esse canal possa continuar existindo. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui, até breve, até mais e tchau!